O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Ademir Ferreira da Guia, nascido no Rio de Janeiro, no dia 3 de abril de 1942, é um ex-jogador brasileiro, considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, no qual foi titular absoluto por mais de 16 anos, durante a época da chamada Academia, onde era o craque e a figura central. Ademir da Guia é filho do zagueiro brasileiro Domingos da Guia. Alto e esguio, Ademir chegou a atuar como centroavante no início da carreira, mas sempre preferiu o meio de campo. Chegou a São Paulo em 61, vindo do Bangu, clube que o revelou para o futebol, assim como a seu pai e a seu tio, Ladislau da Guia, até hoje maior artilheiro da história do Bangu, com 215 gols, para jogar no Palmeiras, onde permaneceu até encerrar a carreira em 77. Formou o célebre meio de campo Dudu e Ademir. Foi 5 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão paulista e tem impressionante marca de 902 jogos disputados, 153 gols marcados e dezenas de títulos conquistados, entre campeonatos oficiais e torneios amistosos nacionais e internacionais. No dia 25 de outubro de 2014, foi realizado um jogo festivo para 10 mil convidados em homenagem a Ademir da Guia, então com 72 anos de idade. A festa fez parte de um evento teste do Allianz Parque, nova arena do Palmeiras, inaugurada oficialmente dias depois. Com a participação de vários ex-jogadores do clube, o evento foi considerado um sucesso. A partida contou com 2 equipes do Palmeiras, sendo uma vestida de verde e a outra de branco. O jogo terminou empatado com o placar de 3-3, sendo que um dos gols, de pênalti, foi marcado por Ademir, o primeiro da história da nova arena. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde em todos os tempos, 902 jogos. É também classificado pela crítica especializada como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Pela classe com que jogava, herdou parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, o Divino Mestre, e passou a ser chamado de Divino. Também é tido como um dos craques mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pois durante toda a sua longa carreira, foi convocado apenas 14 vezes para a seleção e disputou apenas uma partida em Copas do Mundo, a de 74, quando o Brasil já estava desclassificado, na disputa pelo 3º lugar contra a Polônia, tendo ainda assim sido substituído no intervalo por Mirandinha. Graças a Ademir e aos demais jogadores da academia, o Palmeiras foi um dos únicos times brasileiros a fazer frente ao Santos de Pelé. Durante a passagem do Divino pelo Alviverde, o clube paulistano foi pentacampeão brasileiro. Também, se não fosse o Palmeiras, o Santos teria sido campeão paulista 11 vezes seguidas. Em 2001, o ex-jogador, craque corintiano Sócrates escreveu sobre a vida de Ademir da Guia: "O futebol nos ofereceu em sua trajetória um grande bailarino, Ademir da Guia, a colocação impecável, a fronte eternamente erguida, a calma irritante, o passe perfeito, a simplicidade dos gestos, o alcance dos passos, a lentidão veloz e o raciocínio implacável ficaram definitivamente em nossa memória." Ademir representou o vértice da serenidade e competência. Passeava pelos gramados como um cisne, encantando a todos. Infelizmente, esse arsenal de qualidades nunca foi usado pela seleção brasileira, que, através de seus representantes, não atendia o clamor popular pela sua convocação, sempre excluindo. A cada convocação, todos esperávamos ansiosos e nos perguntávamos se ele seria parte da lista. Injustiça! É uma honra escrever o prefácio de sua história. Já em 75, João Cabral de Melo Neto dedicou-lhe um poema. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo, e o peso, da lesma, da câmera lenta, do homem dentro do pesadelo. Durante a vitoriosa carreira de Ademir, o jornalista Armando Nogueira falou a seguinte frase: "Ademir da Guia tem nome, sobrenome e futebol de craque." Em 84, já aposentado, jogou um amistoso festivo pelo Palmeiras. Em 2001, teve sua biografia publicada. Em 2006, foi lançado um documentário sobre a sua carreira, intitulado Um Craque Chamado Divino. Anos depois de ter encerrado a carreira como desportista, Ademir da Guia foi vereador da cidade de São Paulo em 2004. Concorreu sem sucesso a uma vaga de deputado estadual nas eleições em São Paulo em 2014 pelo Partido Republicano Progressista.
E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maior ídolo da história do Palmeiras, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Palmeiras: Campeonato Paulista, 63, 66, 72, 74 e 76. Campeonato Brasileiro, 67, 67, 69, 72 e 73. Torneio Rio-São Paulo, 65. Troféu Ramon de Carranza, 69, 74 e 75. Pelo Bangu: International Soccer League, 60. Torneio Triangular Internacional da Áustria, 61. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.